Olá, nós vamos falar sobre o CRISPR-Cas9. O grupo é composto pela Aline, pela Daniela, pela Giovana, pela Jennifer e por mim, Thalia. Bom, nós vamos dar início à nossa discussão introduzindo essa frase. Muitos acreditam que certas ideias científicas são potencialmente nocivas ao esforço humano como um todo, e por isso não deveriam ser exploradas. Teme-se que tais ideias possam cair nas mãos de alguém tão inescrupuloso que as usem para destruir toda a humanidade. E nossa discussão vai girar em torno desta temática da frase. Então, gente, falando um pouquinho sobre o que é esse CRISPR-Cas9, em português, a sigla quer dizer conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente interpassadas. Ele é um sistema de edição de genes e ele foi criado a partir de mecanismos imunológicos de bactérias. É capaz de clivar, então, a molécula de DNA por meio de uma endonuclease, que é justamente a Cas9, controlado por uma sequência pareada de ácidos ribonucleicos, o RNA, nas regiões-alvo. Então, devido a essa habilidade, o sistema é aplicado em regiões do DNA de células de diversas origens, para a promoção da clivagem nas sequências-alvo da dupla fita. Então, em resposta à interrupção da sequência, a maquinaria celular repara a clivagem, mesmo com a alteração realizada, aceitando, então, assim, a modificação do genoma. Bom, em 2012, a bioquímica Jennifer Doudna, que é líder da equipe que descobriu a técnica, disse o seguinte: imagine se pudermos criar humanos que tenham propriedades melhoradas, como ossos mais fortes, ou que sejam menos suscetíveis a doenças cardiovasculares, ou mesmo com propriedades que nós podemos considerar desejáveis, como cor dos olhos ou altura maior. A tecnologia do CRISPR nos dá as ferramentas para isso, levantando questões éticas que precisamos considerar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores éticos, né, de diferentes opiniões que a própria comunidade científica tem. Então, há muitas opiniões envolvidas acerca do assunto, né, e existem psicólogos e cientistas que são totalmente contra e outros completamente a favor, né. Então, para o psicólogo e linguista Steven Pinker, acredita que as precauções são um exagero grosseiro. Ele diz que a CRISPR é fundamental para reduzir o sofrimento humano e escrever os bioeticistas devem se reforçar para sair do caminho do progresso. O papel dos bioeticistas e de todas as partes representam vários grupos de interesse, são para supervisionar tais pesquisas e limitar a sua conduta, baseada no princípio da precaução, diz Lemberg. Só porque nós podemos fazer coisas, não significa que devemos fazer a coisa. Pessoalmente, eu não acho que isso é aceitável manipular a linha germinal humana para a proposta de mudar alguns traços genéticos que serão transmitidos ao longo de gerações. Quem disse isso foi Emmanuelle Chatterton, uma das cientistas por trás do desenvolvimento da técnica CRISPR. Existe um caso que um pesquisador em 2018, o Rin Jiankui, que é um pesquisador chinês, ele assumiu que ele editou o gene CCR5 em 2 embriões humanos, com o objetivo que as crianças nascessem sem expressar o receptor para o vírus do HIV. E quando aconteceu isso, essa pesquisa foi muito criticada na época, sendo considerado um experimento perigoso e que poderia causar risco para as crianças. E no dia 29 de novembro, as autoridades chinesas suspenderam as atividades de pesquisa desse pesquisador,
afirmando que essa pesquisa violava as leis chinesas. E também esse pesquisador ele assumiu que as meninas que nasceram desse teste, elas nasceram totalmente saudáveis. Mas mesmo assim foi um risco que poderia colocar, fazer isso com as crianças sem ter certeza do que poderia causar com elas. Sobre os riscos e benefícios que essa técnica, né, da CRISPR-Cas9 pode oferecer, a gente tem que lembrar que é uma questão ética importante na pesquisa, é que os benefícios eles têm que ser sempre maiores do que os riscos. E é importante frisar que os especialistas eles propõem que seja dada uma maior atenção aos riscos, pois podem danificar os seres vivos ou até mesmo o meio ambiente. E a aplicação da técnica do CRISPR-Cas9, ela envolve riscos, uma vez que pode produzir mutações fora do alvo, o que pode ser deletério. A endonuclease, né, ela pode retirar, né, alguma parte, né, do DNA que não seja do alvo que foi inicialmente o objetivo da pesquisa. E para evitar, né, esses perigos, os governos e as instituições científicas elas devem responder estabelecendo padrões que permitam que pesquisas promissoras avancem e assegurem ao público que o trabalho está sendo conduzido com responsabilidade. Por mais que seja uma metodologia recente, teoricamente nova, a gente tem que ver que os órgãos, né, de cada país envolvido em pesquisas científicas, eles têm que regulamentar, né, essa técnica e estar sempre fiscalizando para não acontecer como aconteceu nesse caso de realizar uma pesquisa, realizar, né, a utilização dessa técnica sem o consentimento ou até mesmo sem assegurar de que é uma técnica segura, né? Já que por ser uma técnica nova não existem tantas pesquisas e nem tanta coisa documentada a respeito. Bom, então após várias discussões e pesquisas, nosso grupo chegou a uma única opinião, mas com duas vertentes. A primeira é que nós somos a favor do estudo para a prevenção e erradicação das doenças. Mas nós também somos contra o uso dessa técnica para o melhoramento humano físico, até para em questão de separação, de ocorrer uma separação distinta entre dois tipos de humano. Seria uma ótima oportunidade para conseguir prevenir várias doenças hereditárias, né, que afetam milhões de pessoas no mundo todos os anos, algumas como anemia falciforme, hemofilia, talassemia, fibrose cística, né, algumas incuráveis, até doenças mesmo de predisposição, né, como o câncer, a diabetes, a hipertensão. Então, por esse lado, seria ótimo, porque as pessoas viveriam, já nasceriam, né? Assim, e elas teriam mais tempo de vida e uma melhor qualidade de vida também. Então, por esse lado, seria ótimo. Mas a gente também acredita que a partir do momento em que se busca melhorar características no ser humano, que não esteja relacionado com doenças, isso pode acabar causando um sério problema, né? De pensar em mudar características físicas, como cor do olho, a estrutura humanos mais fortes ou, tipo, mais inteligentes, a gente pode estar falando em uma eugenia, de dividir as pessoas, a humanidade em dois grupos, e em que alguns vão nascer com uma certa vantagem do que outros, e acabar com a seleção natural que sempre existiu, né?
Jennifer? Sobre os aspectos éticos, a gente concorda que os órgãos regulamentadores eles sempre têm que estar envolvidos, né, em qualquer momento que essa técnica seja usada, porque a gente vai conseguir rastrear e ver se a técnica está sendo usada de forma correta, de uma forma que não seja atrelada ao melhoramento humano, como foi dito anteriormente, né, para fazer essas edições superficiais, né, no gene, em relação à cor do olho, mas que estejam sendo atribuídas para cura de doenças, né, como foi dito anteriormente, e esses órgãos, o Comitê de Ética e Pesquisa, dentro dos países, né, que vão utilizar a técnica, eles têm que sempre estar ali atentos para verificar, né, se a técnica está sendo utilizada de forma correta. Bom, depois de toda essa discussão, né, a gente para refletir até que ponto a ciência pode interferir nessas questões, até onde ela pode ir, e como é uma técnica muito nova, né, muito recente, ainda não existe nenhum órgão regulador para isso, e então a gente destaca a importância, né, de se criar um comitê de ética que englobaria, né, toda a comunidade científica do mundo inteiro, onde eles definiriam o que seria possível e o que não seria possível. E também criar punições severas, né, para quem passar essas barreiras, né, e tomarem atitudes não pensando no futuro da humanidade, né. E todo mundo espera com essas descobertas que ela seja feita para o bem, mas também não interfira tanto na seleção natural como, né, o mundo, desde que o mundo existe, né, como um mundo, enfim. Estabelecer um limite, né? Tipo, até que ponto essa técnica pode ser usada e que vai trazer benefícios para as pessoas. E quando que os cientistas vão passar desse limite e causar problemas e interferir no mundo que a gente conhece hoje em dia, né? E essas são as nossas referências.